Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 0h10 temos Campeonato Colombiano, quarta rodada, onde vamos encontrar os Águias Douradas e o Atlético Nacional. Estamos a falar do segundo colocado contra o 12º da tabela classificativa. Os Águias Douradas, que nos últimos 5 jogos ganharam 4, empataram uma vez e perderam 0, marcaram 6 golos e sofreram 8. Vão enfrentar o Atlético Nacional, que nos últimos 5 jogos ganharam 2 vezes, empataram uma e perderam 2 vezes. Marcaram 6 golos e sofreram 11. Já nos confrontos diretos, os Águias Douradas ganharam uma vez, 0 empate e 4 vitórias para o Atlético Nacional. Vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar entrada ao nosso palpite no Campeonato Colombiano. Os Águias Douradas venceram 4 dos últimos 5 jogos em que participaram e 5 dos últimos 6 jogos teve menos de 2.5. Os Águias Douradas marcaram primeiro em 4 dos últimos 6 e o Atlético Nacional ganharam ou empataram em 5 dos últimos 6. Ambos times marcaram em 5 dos últimos 5. Já nos confrontos diretos, o Atlético Nacional venceram 4 dos últimos 5. Para este jogo, a gente ficaria com Águias Douradas ganham ou empatam. Vamos agora para o próximo vídeo. 0h45 temos quarta rodada do Campeonato Paraguaio, onde vamos encontrar o nosso famoso Libertad contra o 2º de Maio. Estamos a falar do primeiro colocado contra o 9º da tabela classificativa, onde encontramos o Libertad com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 7 golos e sofreu 6. Vai enfrentar o 2º de Maio, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 0, perdeu 4. Marcou 4 golos e sofreu 7. Já nos confrontos diretos, o Libertad ganhou 2 vezes e o 2º de Maio ganhou 3 vezes, 0 empate. Vamos aos dados complementares. Libertad ganhou e empatou 19 dos últimos 20 jogos. Ambos times marcaram em 8 dos últimos 9 e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. 2º de Maio não venceu 5 dos últimos 6 e ambos times marcaram em 3 dos últimos 4. Para este jogo ficaríamos com Libertad ganha ou empata e partimos logo para o próximo jogo. 1h, quinta rodada do Campeonato Mexicano que acaba de começar, encontramos o Atlas contra o Santos Laguna. Estamos a falar do 12º contra o 13º da tabela classificativa. O Atlas, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, perdeu 2, empatou 2, marcou 6 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Santos Laguna, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 1 e perdeu 3, marcou 8 golos e sofreu 9. Nos últimos confrontos diretos, o Atlas venceu uma vez, 3 empates e 0 vitória para o Santos Lagunas. Vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar uma entrada mais consciente. Nos últimos 5 jogos do Atlas, teve ambas marcas e 4. E nos últimos 5 jogos teve mais de 2 gols e meio em 4. Atlas não venceu 4 dos últimos 5 e o Atlas marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Ao passo que o nosso Santos Laguna marcou primeiro em 3 dos últimos 4, Santos Laguna não venceu 3 dos últimos 5 e em confrontos diretos, o Santos Laguna ganhou ou empatou em 9 dos últimos 10 confrontos entre ambas as equipes. E para nós, neste jogo, ficamos com mais de 1,75 no código asiático e para quem ainda aposta no código europeu, fica em mais de 1.5 e partimos logo para o próximo vídeo. 18h temos 23ª do Championship do Chifre. 10º colocado contra o 11º colocado da tabela classificativa, encontramos Etiecos contra Zacaico. Temos Étnico Ansas contra Zacaicos. Os nossos étnicos, que nos últimos 5 jogos ganharam 2 vezes, empataram 1 e perderam 2 vezes, marcaram 8 golos e sofreram 3. Vão enfrentar o Zacaico, que nos últimos 5 jogos ganhou 1 vez,
empatou 2 e perdeu 2. Marcaram 4 golos e sofreram 8. Já nos confrontos diretos, o Étnicos ganhou 3 vezes, 2 empates e 0 vitória para o Zaicaco. Vamos aos dados complementares. Nos últimos 12 jogos, o Étnico não venceu 10. Ambos times marcaram em 7 dos últimos 8 e os Étnicos não sofreram gol em 3 dos últimos 4 jogos. O Zacaico, nos últimos 18 jogos, não venceu 17 e em confronto direto, o Étnico ganhou ou empatou em 4 dos últimos 5. Ambas marcam em 4 dos últimos 4 e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Para esse jogo a gente fica com o nosso código favorito, mais de 1,75 no código asiático e no código europeu mais de 1 gol e meio e partimos logo para o próximo jogo. Finalmente, um jogo que você conheça as equipes. Temos 23ª rodada do campeonato italiano, onde encontramos as Roma enfrentando o Cagliari. Estamos a falar do 5º colocado da tabela classificativa, vai enfrentar o 18º. A nossa AS Roma, nos últimos 5 jogos, ganhou 2 vezes, empatou 1 e perdeu 2 vezes, marcou 6 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Cagliari, que nos últimos 5 jogos ganhou 1 vez, empatou 1 e perdeu 3. Marcou 6 golos e sofreu 11 já nos confrontos diretos. Roma venceu 4 vezes, 0 empate e 1 vitória para o Cagliari. Vamos aos dados complementares para dar entrada nesta partida. Ambos os times marcaram em 6 dos últimos 7 jogos em que Roma participou. O Roma marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Roma venceu 3 dos últimos 4, ao passo que o nosso Cagliari teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Cagliari não venceu 7 dos últimos 8 e ambos times marcaram em 5 dos últimos 5 jogos. Cagliari sofreu gol primeiro em 8 dos últimos 10 jogos e em confrontos diretos, Roma venceu 4 dos últimos 5, mais de 2 gols e meio teve em 6 dos últimos 7 confrontos em que ambas as equipes se desencontraram e ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos. Para esse jogo, vamos sair um pouco do costume, vamos ficar com Roma, ganha ou empata, aproveitado que está jogando em casa, vai querer ganhar em cima do adversário que é o 18º da tabela classificativa e o Roma vai tentar usar ele como trampolim para subir alguns pontinhos na tabela classificativa e assim passamos para o próximo jogo. 21 horas em pontos, temos 22ª rodada da Inglaterra, Premier League, onde vamos encontrar o Brentford, as Abelhas, enfrentando o Manchester City. Estamos a falar do 2º colocado contra o 15º da tabela classificativa, onde encontramos o Brentford, que nos últimos 5 jogos ganhou 1 vez, empatou 1 e perdeu 3. Marcou 6 golos e sofreu 12. Vai enfrentar o todo-poderoso Manchester City, que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0. Marcou incrivelmente 14 golos e sofreu apenas 3. Em confrontos diretos, o City ganhou 2 vezes, 0 empate e 2 vitórias também para o Brentford. Vamos aos dados complementares para dar entrada nessa partida. Brentford não venceu 8 dos últimos 9 jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos em que o Brentford participou, teve mais de 2 gols e meio. E ambos times marcaram em 9 dos últimos 10 jogos em que o Brentford participou. Brentford marcou primeiro em 4 dos últimos 5, ao passo que o nosso City venceu 10 dos últimos 11 jogos em que participou. City marcou primeiro em 9 dos últimos 10 e teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 11 jogos. Confrontos diretos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos, em 3 dos últimos 4 jogos em que ambas as equipes se enfrentaram. Mas são tempos diferentes. City tem Haaland, tem Julian Alvarez em uma ótima forma, Kevin De Bruyne voltou. E para este jogo ficamos com mais de 1 gol e meio no código europeu e para nós que apostamos no código asiático, mais de 1 gol e 75. E vamos agora em tela cheia para saber qual será o resultado das nossas análises e quais das equipes a gente vai usar. Lembrando que alguns jogos que foram aqui citados não serão encontrados na ficha final. Eles são analisados pura e simplesmente para ajudar aqueles que gostam de odds maiores a crescerem com jogos garantidos que a gente analisou para não perderem os seus palpites. Mas aconselhamos a usarem o palpite final e usarem os jogos extras para fazer uma outra ficha ou uma combinação usando um ou outro jogo. Então vamos agora à tela cheia. Como resultado do nosso trabalho árduo de pesquisa, temos Brentford contra Manchester City, mais de 1,75. As Roma contra Cagliari, Roma ganha ou empata.
Étnico Anches contra AS Zacaico, mais de 1,75. E Clube Atlas de Guadalajara contra Santos Laguna, mais de 1,75. Vamos agora em tela cheia, e se esse vídeo agregou valor para as suas apostas, deixe o seu like e pedimos por favor, partilhe com seus amigos no Facebook para nos ajudar a crescer, e nós continuaremos a trabalhar para trazer palpites lucrativos todos os dias para vocês, todos os dias 15 horas. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas, e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro, nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.